Continuam as buscas por desaparecidos, mortos, né, na verdade, cujos corpos não foram resgatados. Os milionários fundos de pensão das empresas estatais estão deixando muita gente preocupada em Brasília. Tomara que daqui a 10 anos eu tenha saúde para voltar a subir esses andares novamente desse monumento único para comemorar mais uma vez o aniversário da rádio. Bom dia, Minas Gerais. Tem pessoas que marcam a vida da gente por milésimos de segundos. Eu tive o prazer de, quando eu trabalhava no Grupo Bandeirantes, a Nayane, que me dirige agora também, ele veio para cá para poder comemorar o aniversário da rádio. E chegou 6 da manhã aqui na Band, quietinho, chegou, sentou, pegou... A única vez que eu ouvi a voz dele mais exaltada, eu disse, meus jornais ainda não chegaram. E deu uma bela gargalhada. E eu fui para lá, não tinha que ir, eu fui cedinho para poder puxar o saco dele mesmo, ficar perto desse cara que marcou as nossas vidas. Eu tenho certeza que, de um jeito ou de outro, marcou as nossas vidas. Vou falar de jornalismo. Mas jornalismo, não sei. Eu sei que ele marcou para mim. Muitas vezes eu assistia, ou todas as vezes eu assistia ao jornal da Band, com a ancoragem dele. Peço licença aos demais jornalistas, que quando não era ele eu não assistia, até para ver no dia seguinte. Eu vou contar um segredo para vocês. A gente vai começar a apresentar um programa, né? Quando se vai começar, a gente preocupa muito com o que dizer. E meu querido amigo Rafael Martins, bom dia, Rafael. Olá, Stanley, muito bom dia para você, bom dia a todos. Me lembro que numa das nossas conversas, 4 anos atrás, quando eu, ansioso, perguntava para você como fazer, como é que eu deveria me portar, aquela coisa toda, não obstante eu já ter uma experiência de discussão, de discurso e tal, você disse assim, deixa acontecer, né? Vai acontecer naturalmente. É isso aí. E eu, buscando pedaços, né, de referências em apresentadores, me faltava a abertura do meu programa, né, ou do programa que eu viria apresentar. Então, Minerada, bom dia, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Essa frase é copiada por todos, mas é uma frase que eu ouvi da boca de Ricardo Eugênio Boechat, e é assim que eu comecei a assinar a abertura dos meus programas. Pela sua companhia, muito obrigado, pela sua audiência, mais obrigado ainda. Ficamos órfãos dessa voz tão contundente e tão ferrenha na luta intransigente pela defesa dos direitos do povo brasileiro, né, Rafael? Exatamente, Stanley. Eu vi muitas declarações ontem, muitas manifestações a respeito, né, do Boechat, e ele, de fato, para nós jornalistas, e aí eu falo por mim, ele é uma das grandes referências, ou foi, né, uma das grandes referências no país, e que com certeza vai deixar, né, vai fazer muita falta para o jornalismo brasileiro. É uma história muito legal, eu já chamo a matéria, mas o meu filho pequeno estudava num colégio aqui, eu morava no Esplanada, levava até o Logosófico e pela manhã a gente ia ouvindo o boemba-boemba dele com o Zé Simão. E ontem cheguei aborrecido em casa, chateado em casa, e o filho me chamou e falou assim, pai, acabou o boemba-boemba? Eu acho que sim, né? Pelo menos com os dois juntos, acabou, né? Eu acho que sim. Mas, enfim, Rafa, tá aí, vamos tocar nosso barco. É o que ele diria, vamos tocar nosso barquinho. Porque... mais uma dele, né? Vamos tocar nosso barco aqui, porque não é fácil, não. Vamos tentar fazer hoje juntos, lamentando aí a ausência, que é a presença do que se tem de mais, como diria o poeta, do nosso querido Ricardo Boechat. Chamo já, Rafa. Vamos lá. No Alterosa Alerta desta terça-feira, você vai ver toda a repercussão da morte do jornalista Ricardo Eugênio Boechat, de 66 anos, que faleceu na queda de um helicóptero no Rodoanel, Rodoanel em São Paulo, no início da tarde dessa segunda-feira. A aeronave caiu próximo ao acesso à rodovia Anhanguera, na chegada a São Paulo, em cima de um caminhão. O piloto da aeronave também morreu. O motorista do caminhão foi socorrido. Você vai acompanhar comigo isso no Já, tá bem? E mais, você vai ver também que uma tentativa de assalto a um ônibus coletivo deixou 2 pessoas mortas em Ribeirão das Neves. Os bandidos anunciaram o assalto e o agente penitenciário que estava no veículo reagiu e atirou. 2 criminosos foram baleados e morreram. Daqui a pouco você acompanha todos os detalhes dessa ocorrência aqui na tela do seu Alterosa Alerta. Em silêncio, vamos ao break e já nós retornamos. Dos Mineiros, o jornalista Ricardo Eugênio Boechat
de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no Rodoanel, em São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira. A aeronave caiu próximo ao acesso à rodovia Anhanguera, na chegada a São Paulo, em cima de um caminhão. O piloto da aeronave também morreu. O motorista do caminhão foi socorrido, deu depoimentos. Vamos acompanhar a reportagem. A notícia da morte foi recebida com choque pelos colegas de profissão. Ele trabalhava com a opinião, a dimensão do fato e o fato, os três igualmente sagrados para ele. E tinha uma posição crítica diante dos poderosos, diante do poder. A carreira de Ricardo Boechat como âncora na televisão começou em 2006, quando se mudou para São Paulo para apresentar o Jornal da Band. Na época, dividia a bancada com Mariana Ferrão. Para o Boechat não importava o esforço que ia dar para contar a história, mas importava quem é que ia ouvir essa história e como que a informação ia chegar a quem de fato interessa, que é o público. Nos 13 anos à frente do jornal, Boechat comentava os assuntos polêmicos e trazia informações exclusivas. Conhecido pelo bom humor, o jornalista também fazia graça. E até amanhã. Ele é muito mais do que um melhor jornalista, um melhor repórter, o melhor comunicador do país, né? O Boechat é um cara humano espetacular. Mas nunca abandonou o espírito de repórter. O maior talento do Boechat era o de ser um grande repórter, de apurar informações como poucos, com inteligência, com um senso crítico e com uma disposição que ninguém conseguia demonstrar. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão lamentou a morte de Boechat. Em nota, afirmou que era dono de um estilo inconfundível e honrou a profissão de jornalista, exercida com ética e compromisso com a verdade dos fatos. Ricardo Boechat deixou amigos e colegas em todas as grandes redações de televisão. Eu mesma fui editora do Jornal da Band durante 2 anos e nesse período eu convivi diariamente com o Boechat. Ele era severo e eu tomei algumas broncas, mas também aprendi muito. Foram lições de jornalismo e de humanidade. A editora Carla Deboni trabalhou com Boechat durante 6 anos. Ela ainda guarda os bilhetes que recebia do âncora durante o jornal. A lição que o Boechat nos deixa é de fazer um jornalismo muito humano, de olhar para aquelas pessoas que estão falando ali naquela matéria, de dar um peso para as autoridades, mas pensar que é no povo que está ali a história. Eliette Albuquerque trabalhou com Boechat como editora e chefe de produção. E lembra do cuidado do jornalista com os e-mails dos telespectadores. Ele respondia um por um e ele sempre dizia, aqui tem notícia. Ele era uma pessoa que via à frente. A gente estava começando um assunto, ele já sabia qual era o ponto que ia ser notícia, o que era importante e ele era o nosso capitão. O âncora do SBT Brasil, Carlos Nascimento, está fora de São Paulo, mas fez questão de deixar uma homenagem. Vinha sempre dele o furo, a melhor informação. Ricardo Boechat foi um gênio do jornalismo, sem exagero. Há pouco tempo, no Congresso da ABERT em Brasília, a última vez que eu o vi, ele foi para a plateia, subiu no palco, me abraçou e disse assim, devo muito a este cara. A mim, Boechat, a mim você não deve nada. Nós, os brasileiros, o jornalismo do Brasil é que devemos muito. Porque você foi para nós um exemplo, um mestre incomparável. O helicóptero que caiu nesta segunda-feira, provocando a morte do jornalista Ricardo Boechat e do piloto Ronaldo Quattrucci, não tinha autorização para fazer o serviço de táxi aéreo. Rafael, é isso mesmo? Stanley, a informação que chega para a gente aqui é que, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, Stanley, a ANAC, a dona da aeronave, a RQ Serviços Aéreos Especializados, não poderia fazer nenhuma atividade remunerada a não ser de aerofotografia, Stanley, sim, aeroreportagem ou aerofilmagem, entre outros do mesmo ramo. A ANAC informou ainda que abriu procedimento administrativo para apurar o tipo de transporte que estava sendo realizado no momento do acidente. Ainda segundo a ANAC, a aeronave que caiu estava em situação regular, com certificado de aeronavegabilidade válido até maio de 2023 e a inspeção anual de manutenção em dia até maio de 2019. Eu fico me perguntando, né, com a veemência das cobranças que Boechat fazia, e tenho certeza que muitas delas ficarão para a posteridade, aquele episódio dele ligando para
dona Mercedes, perguntando sobre o dinheiro da CPI, a ocasião em que ele foi tomar vacina e ao tirar a blusa para vacinar, ele estava de sutiã. E momentos antológicos da vida de um homem que nunca foi personagem, Rafael. Não sei se você concorda comigo. Boechat nunca foi personagem, ele nunca se transmudou para poder entrar na bancada do Jornal da Band, para poder assumir o microfone da Band News. Ele sempre foi ele em qualquer momento que ele nos brindava com a sua figura. Autêntico, né, Stanley? E a gente vê muito isso, sabe? E talvez não, é hora de nós... Sempre será hora disso, mas hoje, sobretudo, é hora de nós reavaliarmos as nossas posições. Porque às vezes a gente acha que porque está na frente da televisão, a gente é o cara, sabe? A gente não tem que dar bom dia, a gente não tem que abraçar. Ontem eu via, e aí sem nenhuma maldade, as autoridades se referirem às pessoas, dizendo assim, ele cumprimentava da faxineira até como se houvesse uma distância absurda entre eles. E você sabe que é uma situação que eu não concordo, eu não aceito. Eu nunca aceitei, não estou me comparando a ninguém, não. Mesmo antes de ser um comunicador, eu nunca aceitei essa diferença. Né? A gente faz essa correlação para poder mostrar grandezas de responsabilidades. Mas vai ficar na sala da presidência suja para ver? Né? Então, o Boechat sempre foi esse cara que unificou todo mundo, ele colocava todo mundo no mesmo balaio. E de lá ele tirava os bons, de lá ele expulsava os ruins. Fico pensando sabendo ele de que a aeronave que foi cedida a ele, não sei se ele contratou, se foi cedida a ele uma vez que ele cumpria uma agenda profissional, né? Foi disponibilizada a aeronave para ele, como uma carona. Ô, Boechat, vou te dar uma carona, velho. Não vou te cobrar nada, é uma carona. Pra carona pode? Se ele, sabendo das restrições de voo, sendo o Boechat como ele era, se ele tomaria esse voo, sabe, Rafa? Ô, velho, você pode, meu querido, você pode fazer transporte de passageiros? Tá liberado pela ANAC? Não, Boechat, não posso. Posso tirar foto, fazer imagem, então eu não vou contigo, não, vou de carro. Conhecendo ele como eu conheci muito pouco, mas ouvindo muito, eu teria certeza que ele teria se negado de fazer esse voo fatal, vamos dizer assim, né? O motorista do caminhão também falou, não foi, Nayane? Já deu entrevista. A gente vai ouvir a fala do motorista do caminhão, por favor. Foi simplesmente tu tá andando e do nada tu vê aquele estrondo e tu ficar sem visão, tu ficar sabendo o que aconteceu, nem tu sabe o que aconteceu. Tu não sabe, tu fica analisando o que pode ter acontecido. Eu tava sozinho agora e daqui a pouco eu tô ali daquele jeito ali, tudo arrebentado, preso, o caminhão parando, entendeu? Até eu só fui ver realmente depois que eu tava fora, né? Ele caiu em cima, ele veio de cima para baixo, né? Ele não veio de frente para mim. Ele veio de cima, tanto é que nem eu comentei. Não tinha nada na minha frente, estava limpa a rodovia. Eu passei o via fácil ali, não tinha nada. Aí do nada, aquele estrondo e some metade da cabina na minha frente. Ele também, o motorista também, vítima, né? Foi vítima desse acidente que acabou matando o Boechat, o motorista do caminhão, do helicóptero, enfim. Eu só pondero aqui ao final, Rafael, a gente vai falar sobre isso, estamos falando sobre isso durante todo o dia, de que nós não temos a pretensão, ninguém tem ou terá a pretensão de ocupar espaço de ninguém. Mas você que é comunicador, você que é jornalista, eu, por exemplo, com a minha equipe, eu sempre peço isso, sejam gentis, sejam austeros na intransigência de não negociar com a notícia, não negociar com o comentário. Pague caro, mas seja você. Pague o preço que for, mas seja você. Né? Não se envergue pelas cobranças alheias, não se dobre por conta de dinheiro, não se corrompa em hipótese alguma. Né? Eu ouvi pela manhã uma fala da Verusca, que também se tornou um personagem, né? A minha doce Verusca, esposa do Boechat, onde ela dizia assim, todo luxo que ele conseguiu, ou tudo que ele conseguiu, estou colocando luxo na minha boca, mas enfim, tudo que ele conseguiu, tudo que nós tínhamos, era para mim e para as nossas filhas. Um cara abnegado, um cara, que, enfim, extremamente simples. Eu via um comentário de uma amiga que também trabalhou, até quando eu estive no Teleton, ela tinha sido cabeleireira lá, e ela dizia que o ponto alto, na Band, ela dizia que o ponto alto era a hora de maquiar o Boechat. Porque ficava todo mundo do camarim esperando ele chegar para maquiar, porque sabia que vinha uma piada nova, vinha um jeito novo de fazer, vinha um comentário legal, vinha uma amenidade. E ela falar quando eu disse, mas eu gosto muito do Datena.
né? Também aprendi muito com ele. Aí isso é outra peça rara. Então você vê que essas pessoas aí que entram nas nossas casas todos os dias, seja pelo rádio, seja pela TV, pelas redes sociais, agora de uma maneira geral, essas pessoas carregam consigo, nós carregamos conosco, Rafa Martins, a obrigação de sermos autênticos. Sempre. Senão não terá valido a pena. Com certeza, Stanley. Com todo respeito aí, advogados acabam de se formar, médicos acabam de se formar, jornalistas agora sim acabam de se formar. Acho que por empunhar o microfone na mão e por aparecer na frente do quadradinho da TV, são os caras. Vão andar pelos shoppings, andar pelos restaurantes e vão levantar o nariz. Pau, eu apareço na TV. Nada. Morre assim, ó. Cai de avião, cai de helicóptero, atropelam você e você não sabe de nada. A gente não é nada além daquela história que a gente pode contar. E esse cara aí, ó, tal de Ricardo Eugênio Boechat, esse cara aí, ó, ele tem muita história para contar. E muita gente vai contar a história por ele, para ele. Porque realmente, boa parte do livro, do pequeno livro da minha vida, no que diz respeito à comunicação, eu aprendi com esse cara aí, com Ricardo Boechat. Simples, me lembro dele no Mercado Central, Nai? Lembra dele no Mercado Central? No dia que ele fez no Mercado Central, deu problema no som, deu problema no áudio, e ele todo numa felicidade, caiu o áudio toda hora e tal, e o cara tá lá rindo, sendo abraçado, todo mundo veio, teve tempo para todo mundo. Eu me lembro da outra vez na Praça da Liberdade, eu liguei o rádio para poder ouvi-lo na Praça da Liberdade, ele fazendo uma ovação a nossa Belo Horizonte, um carinho monstruoso por Minas Gerais. Então tá aí, a gente faz a nossa homenagem a ele. Boechat, vai dando notícia aí de cima, meu velho. Vamos lá, 7 horas e 18 minutos. Já foi liberado o mototaxista que pilotava a moto que se acidentou com um caminhão e matou a garupa. Ele não tinha carteira de habilitação e apresentava sinais de embriaguez. Lembra desse fato? Acompanhe comigo. O dono da moto foi detido pela polícia após o acidente porque foi constatado que o mototaxista não tinha carteira de habilitação e ainda aparentava sinais de embriaguez. Os dois acabaram sendo liberados. No acidente, Lohana Nayara dos Santos, de 20 anos, morreu. O mototaxista bateu em um caminhão, num cruzamento do bairro São João, em Pouso Alegre. A Polícia Civil ainda informou que deve indiciar os dois por homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Eu pergunto a vocês, é isso mesmo? É isso mesmo? A pessoa que dirige sem carteira, dirige embriagado e com essa postura produz a morte de alguém, ele fez sem intenção de matar? É isso mesmo? Porque se for, eu vou pedir aos deputados federais eleitos, aos senadores eleitos, que, por favor, mudem isso. Porque eu tenho certeza absoluta que o povo mineiro, o povo de Minas Gerais, eu não sei nem o resto do Brasil, mas o povo de Minas Gerais não aceita mais isso. O cara bebeu, não tem habilitação, não necessariamente nessa ordem e não necessariamente com esses dois componentes. E o cara produziu a morte de alguém, ele está vivo, ele tem o cara que matou, óbvio, né? Ele tem que responder pelo homicídio doloso. O cara do caminhão, põe as imagens de novo aí, o cara do caminhão foi tão vítima quanto, né? Porque ele foi atropelado pela moto. O resultado final independeu da vontade dele. Talvez se ele tivesse tempo de frear, mas pela imagem a gente pôde ver. Essa do Boechat, galera. Vamos dar batida aí, por favor. Essa aí. Olha lá, o motoqueiro tá ali piscando o pisca-alerta de um carro. Ele atravessa na frente do caminhão. Vamos ver lá, olha lá. Ó, é isso. O motorista do caminhão foi tão vítima quanto o outro. Vamos esperar mais detalhes desse episódio, mas o importante é que ele foi localizado, né? O mototaxista foi localizado e... Ele tá aqui, ó. Olha aqui, lê aqui embaixo. É de cá, não? É de cá. Mototaxista sem carteira e embriagado é liberado após acidente com moto. Essa justiça você quer pra você? Eu não quero, não.
Uma quadrilha com envolvimento em diversos crimes foi detida pela polícia. 25 pessoas foram presas e um adolescente apreendido. A maioria delas são da mesma família, conhecidos como irmãos Metralha. 10 veículos de luxo foram apreendidos. Olha só. A ação teve como alvo uma organização com envolvimento em diversos crimes. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, envolvimento com homicídios, o próprio crime de organização criminosa, receptação, lavagem de dinheiro e corrupção de menores. Ao todo, foram presas 25 pessoas e um adolescente apreendido. Os líderes da quadrilha, conhecidos como Irmãos Metralha, estão entre os alvos da Polícia Civil. Foi gasto mais de um ano na investigação. Utilizando a nossa agência de inteligência e os recursos aí também do Laboratório de Lavagem de Dinheiro, que fica em Belo Horizonte. Ao longo de alguns anos, a gente vem ouvindo dessa família que é situada ali no bairro São Benedito, os famosos Irmãos Metralha, que inclusive já foram presos em outras ocasiões por envolvimento com tráfico de drogas. Além de todas as prisões, a Polícia Civil destaca o impacto financeiro para a organização criminosa. Ao todo, 10 veículos foram apreendidos. Esse impacto é o que vai realmente fazer com que eles percam o poder, a força de continuar, né? Mas com esse impacto financeiro vai ficar bem mais difícil. E esse era um dos nossos maiores objetivos. Lembrar aos deputados e senadores que foi apresentado a eles a lei, a proposta de lei do ministro Sérgio Moro, ex-juiz, ex-especialista do judiciário no combate à sonegação, à corrupção, foi apresentado aos deputados e, dentro desse conjunto, uma veia muito forte da legislação apresentada pelo ministro Moro é exatamente o acompanhamento de perto da movimentação financeira de suspeitos. Exatamente isso, né? E os caras estão querendo aí alterar que não pode haver quebra de sigilo de contas de deputados, de senadores, de parentes de senadores. Cara, vocês têm que ser o primeiro a mostrar dia a dia o conta corrente de vocês. E, se possível, com saldo devedor. Se possível, com saldo devedor. Eu não acredito que uma pessoa que entre para ser deputado possa sair rica. Não pode. Honestamente, não pode. É só fazer a conta de quanto o cara ganha por mês e o quanto que ele gasta por mês. Não sobra para ficar rico. Não sobra, né? Eu vou falar uma bobagem aqui. Eu devo ganhar umas 4 vezes o que ganha um deputado. Eu, com o meu trabalho. Não fica, não sobra pra mim. Eu tenho que arrumar uma casa, eu tenho que arrumar um negócio. Eu invisto sim. Mas falar que só pra comprar avião, o cara entrou no primeiro mandato, tem 2, 3 aviões. Nunca teve nada antes. Agora tem avião. Né? Aí tem vereador aí em cidades da Zona da Mata, vereadores, prefeitos, tá todo mundo com medo do Stanley. O Stanley vai denunciar, eu vou denunciar tudo que eu souber. Tudo. E vocês denunciam tudo que souber de mim. Que aí nós colocamos tudo em prato limpo e sobra o que sobrar de cada um de nós. Agora, o que não pode é nós não darmos o apoio à legislação que combate isso aqui. Bandidos que acabam se tornando pessoas referências em dinheiro, em poder e notoriamente se sabe que é fruto de ilícito, que é fruto de roubo, né? Precisamos ter em mente sempre essa posição. Não, o Paulo Emílio Moreira Filho, outro dia mandei um abraço para ele, é um irmão que eu tenho lá na minha querida Muriaé. Ele dizia assim: Stanley, eu só acredito em riqueza vinda de herança. Você herda de alguém, você casa com um parceiro rico, que aí você herda de alguém, ou você ganha na loteria. Mas ganha prêmio grande, aí tem riqueza. Fora isso, meu velho, ganho trabalhando. Outro dia mesmo o ministro Paulo Guedes falava isso aí. Onde não é que nós estávamos quando o Brasil estava pegando fogo? Ele dizendo, estávamos nos nossos escritórios enriquecendo, com especulação, com práticas de mercado, enfim. Então, de boa, parabéns à polícia de Juiz de Fora pelo que vi aí, da região da Zona da Mata Leste, parabéns à polícia de Juiz de Fora, parabéns à Polícia Civil por esse golpe aí na muleira do tráfico, na muleira da criminalidade. Parabéns, e eu espero que eles fiquem presos por muito tempo, né? Por muito tempo. Olha só a quantidade de dinheiro, o poder que esses caras tinham de corromper, o poder que esses caras tinham de adquirir coisas, né? De adquirir armas, de comprar mais drogas. E aí vem a polícia, já sucateada a polícia,
e faz um trabalho belíssimo como esse aí. Parabéns à minha querida Polícia Civil de Minas Gerais. 2 pessoas morreram num assalto a um coletivo no bairro Monte Verde, na minha querida Ribeirão das Neves, na região metropolitana aqui da capital. Rafael Martins, como é que foi esse episódio? Exatamente, Stanley. Olha, o ônibus seguia pela rodovia LMG 806 quando os assaltantes anunciaram o assalto. Um agente penitenciário que estava lá dentro reagiu e acabou baleando os 2 criminosos, Stanley, que morreram no local. As imagens estão aí. 3 passageiros do ônibus ficaram feridos e foram levados ao hospital São Judas Tadeu, na cidade de Ribeirão das Neves, e os 2 criminosos assaltantes acabaram morrendo no local depois de serem baleados pelo agente penitenciário que estava também dentro do ônibus. E o agente penitenciário, se é descoberto que é agente, morria. Se a bandidagem chega lá e vê que o agente penitenciário estava a bordo, teria matado ele, como faz quando encontram polícia civil, militar, rodoviária, federal, enfim. Então, legítima defesa da própria honra, da honra de terceiros. Lamentamos pelas famílias dos mortos, lamentamos mesmo, se honestos forem, se forem do bem, de bem, mas já foram tarde, velho. Já foram tarde. Em épocas de choro por pessoas tão bacanas, bandidos como esse aí não merecem nem a nossa lágrima, nem a nossa consideração. Peço licença à família para isso aí. Uma associação realizou uma campanha a favor dos cadeirantes de uma forma bem curiosa e chamou nossa atenção, viu? Olha só. Enfileiradas, uma a uma, as cadeiras de roda foram colocadas em vagas destinadas ao estacionamento de veículos na Avenida Pedro II, em São Lourenço. A cena chamou a atenção de quem passou pelo local nesse fim de semana. A APAI da cidade é a responsável pela ação. O objetivo é alertar quanto à sinalização das vagas reservadas para pessoa com deficiência e reforçar ainda que muitas vezes esse espaço é usado de forma irregular. Nós estamos habituados a ouvir no nosso dia a dia, né, algumas frases como é só um minutinho, vou ali já volto, é um cafezinho, o pisca-alerta ligado, se chegar eu saio. Não é assim que nós teremos uma cidade melhor, um mundo melhor, uma cidade mais inclusiva. Precisamos fazer a nossa parte e é isso que nós pedimos a você também. Façamos uma reflexão, se colocar no lugar do outro. Essa vaga não é sua nem por um minutinho. E aproveitando o comentário seu de ontem, Rafa, quando tratávamos dessa matéria à tarde, a vaga nós lembramos na hora, eu lembrei, das pessoas com deficiência e mobilidade, dos idosos, e você trouxe a discussão das gestantes, né? Exato. Um beijo grande para minha querida Caroline Marie, mas é também um grupo, vamos chamar assim, de pessoas que acaba não tendo os seus direitos garantidos, né, Rafael? São chamados invisíveis, né, Stanley, para a sociedade, né, lamentavelmente. Chegam nos atendimentos prioritários, acabam não sendo atendidos porque não tem prioridade mais, né? Chega nas filas de supermercado, não tem mais aquela referência. Tá lá a plaquinha dizendo idoso, gestante, mobilidade, mas não tem o caixa. Não tem o caixa. Quando tem o caixa, às vezes, uma pessoa que não faz, né, não preenche os requisitos, está ali também. Então, falta de gentileza, falta de respeito. O nosso país, eu vou fazer essa culpa meia culpa aqui, o nosso país se tornou um país muito, muito esquisito, se é que eu tenho outra palavra melhor para dizer. Por quê? Porque você acaba olhando para a realidade que se mostra no dia a dia e não conseguindo enxergar o que se propõe ali, o que se propôs ali. Por exemplo, a vaga é para idoso. Você é idoso? Não, então não ocupe. Porque um idoso vai chegar e vai ocupar. Claro. Né? A vaga é para deficiente? Não ocupe. Né? Não ocupe. Porque alguém vai chegar e vai ocupar. Eu vou fazer já que está num dia tão importante aí, um dia tão singular na nossa vida, eu fui num restaurante há pouco tempo atrás e conosco eu tenho um dos meus familiares, tem mais de 65 anos. Eu fui no restaurante aqui em BH, lotado, e tinha uma vaga de idoso. Aí eu peguei e pensei, vou parar aqui, né? A Alice está aqui comigo no carro. Entrei. Cara, a Alice não dirige, ela não é a dona do carro, ela estava ali comigo de carona, né? Eu fui, levantei, rindo, brincando, Vitor, meu filho, me olhando, vamos embora, paramos na vaga do idoso, a Alice está aqui no carro, e fui embora. Velho, foi me dando uma vergonha na cara, um mal-estar. E meu filho disse, pai, eu acho bom só ir tirar o carro lá.
Por que você está falando isso? Não, porque você está incomodado. E tem que ser com isso, não pode ser com outra coisa. Você está coberto de razão. Fui lá e tirei o carro. Na hora que eu manobrei o carro assim, o senhor chegou e entrou. O idoso mesmo, ele e a senhora dele foram jantar também. Então, assim, a gente não paga mais caro por tentar transitar mais dentro possível do quesito cidadania. Não vou falar nem honestidade, não, cidadania. Mas tem pessoas que estão carregando idosos, sim. Que precisam daquela vaga para poder mobilizar, levar e trazer a pessoa. Tudo bem, não era o meu caso. Mas eu já vi várias pessoas... rapaz, eu já vi nego contratar gente idosa para poder fazer serviço de banco mais rápido. Mas não era contratando idoso para ser inclusivo, não. Era só para não perder tempo na fila do banco. Então, até com a lei, os caras me brincam aqui no Brasil. Parabéns pela ideia, pela denúncia silenciosa, Esta vaga não é sua nem por um minutinho. Parabéns mesmo aos idealizadores dessa campanha. Há pouco mais de 2 semanas, nossa equipe de reportagem esteve no bairro Juliana, na região de Venda Nova, aqui na capital. Os moradores reclamam que falta água nas casas, mas parece que o problema começou a ser resolvido. Uma equipe da Copasa e da Urbel esteve no local na última quinta-feira e prometeu o início de obras para essa semana. Vamos ver. Stanley, eu estou de volta aqui no bairro Juliana, região de Venda Nova. No último dia 24 de janeiro, exibimos aqui no Alterosa Alerta uma reportagem mostrando a necessidade da população aqui, que era simples, Stanley. A necessidade de água. Faltava água para a população aqui no bairro Juliana. Não tinha água para lavar louça, lavar a casa, sobretudo, nem para fazer comida, nem matar a sede. Era uma dificuldade total. Após a exibição da nossa reportagem mostrando essa denúncia, a Copasa emitiu uma nota dizendo que na madrugada do próximo dia 25, a situação seria normalizada. Nós estamos de volta aqui para ouvir da população. Pessoal, resolveu o problema? Não. Continua pior ainda, que eles ficaram de vir resolver o problema, não resolveram e a situação só vai piorando. Como é que é conviver com sua mãe de 103 anos nessa necessidade de água? Absurdo, né? Temos dias que não temos água no filtro, não temos água para dar banho nela. Tem que comprar garrafinha de água para ela beber. Complicado. Porque ela fica muito sentada. Quanto tempo que passa por isso? Deus, quando teve aquele racionamento, já daí para cá, acho que uns 3 anos, né? Representantes da Copasa e Prefeitura estiveram no local da reportagem. Que do lado de cá tinha água, do lado de cá, mas aqui já não tem pressão mais. Tem água, mas pouca pressão. Quanto tempo que pode causar esse transtorno de voltando a água, melhorando pra gente a água? E quanto tempo que vai demorar essa obra sua? Obra é assim, a gente às vezes abre, você acha que ele vai estar tranquilo, de repente não tá, você vai ter que pensar uma outra coisa, né? O que eu estou prometendo para vocês é que semana que vem a gente já deve começar alguma obra, tá? Isso aí eu posso falar para vocês aqui, nós vamos buscar a solução e vamos buscar o mais rápido possível. É R$124 todo mês que diz que é taxa mínima para vila e favela. E se eu não pagar, eu fico sem água e não tem água. Até quando a senhora vai ficar com sede, então? É isso aí que eu queria saber deles, né? Até quando a gente vai ficar sem uma gota d'água dentro de casa? Pagar nós pagamos, em dia, não deixa faltar. Então eu espero que vocês da Copasa resolvam o problema pra gente, sim. E aí eu prestei atenção bem na matéria, onde o senhor falou assim, alguma obra nós vamos fazer. Perdão, eu não entendi o que o senhor quis dizer. Se o senhor, por exemplo, fizer uma pintura das caixinhas de medidor de água, é alguma obra que o senhor fez. O que eu quero saber é se o senhor vai devolver pro rata, ou seja, 30 dias dividido por... O valor de 124 dividido por 30 vezes os dias que vocês forneceram água. Porque, convenhamos, não é justo que a Copasa se aproprie de um dinheiro que é do cidadão, do dia a dia do cidadão, ao argumento de que estaria entregando água e não entrega. Isso é um roubo, né? Isso é um furto, isso é um roubo, fica como quiser. E a qualificação da violência, para mim, existe, dissimulada. Então, portanto, seria roubo, né? O que eu fico me perguntando é se isso não toca ao governador do estado. Se o pessoal do bairro Juliana, que está ali, ó, pagando pela água, R$124 que sai dessa senhora, imagina, para mim, eu não tenho dificuldades em gastar, mas imagina para essa senhora R$124. Hein, governador? Verifique aí se, porventura, não caberia ao senhor imediatamente verificar junto à Copasa o que é que está acontecendo no bairro Juliana, o que é que está acontecendo com um reservatório em Paraopeba, o que é que está acontecendo com a água em Pará de Minas,
o que é que está acontecendo com a água em Curvelo, o que é que está acontecendo com a água em Corinto, porque a Copasa é uma autarquia e a presidência é indicada por Vossa Excelência. Se ninguém disse para o senhor, eu estou dizendo agora. O senhor é o dono da Copasa. Enquanto o senhor tiver comandado, o senhor é o dono da Copasa. Né? Então, o senhor tem a obrigação de responder a essa senhora, a ela somente, não mais, como é que vai ser resolvido esse problema. Dei a ordem, me lembro de uma ocasião, não vou nem citar o nome dele, não. Me lembro de uma ocasião em que era governador do estado, uma pessoa muito legal, muito bacana, como é também o atual governador Zema, né? Uma pessoa muito legal, um trato muito bacana, uma pessoa muito simples. Eu espero que ele esteja se apropriando aí das dificuldades para poder dar um passo adiante no estado, porque está ruim, né? Já estava péssimo, agora está ruim, parece que piorou, como diz aquela brincadeira que o Thiago faz, né? Mas, enfim, me lembro que numa ocasião participava o governador de um episódio do nosso meio aqui e acabou a luz na CEMIG. E, portanto, a participação dele nesse episódio começou a ser retardada, começaram a adiar a participação do governador, do então governador na época. Aí ele pegou, o que está acontecendo o atraso? Como eu sou muito pontual, o que está acontecendo com o atraso? Olha, a CEMIG não está fornecendo a luz, deu um pico de luz aqui no teatro, enfim, um lugar que não interessa. Passou a mão no telefone e disse, presidente, resolve agora isso. É assim que faz. É assim que faz. Aí se o presidente estiver num velório, ele vai ter que parar e vai ter que atender. Sabe por quê? Porque ninguém é obrigado a ser governador. Quem é obrigado a ser governador? Quem é obrigado a ser presidente da Copasa? Hein, Rafa? Ninguém, né, Stanley? Quem é obrigado? Eu sou obrigado a ser apresentador de televisão? Nunca. Não, você não é obrigado a ter suas funções, não é? Também não. Você ocupa porque você quer, porque você projetou isso em sua vida e agora você está executando e tem que fazer com esmero. Claro. Não é isso? Vai ser governo. As pessoas estão ficando sem água e vão ter a sua água cortada caso não paguem pelo serviço que elas não estão recebendo. É uma incoerência danada, né? A incoerência porque você é extremamente educado, né? Aí vem a Copasa, no afã de tentar engambelar as pessoas, não, alguma obra nós vamos fazer. Pode ser a pintura das caixinhas de água? Pode. Vai ser alguma obra, não pode? Claro. Então falta, sinceramente, Rafael, me perdoe a franqueza, sobretudo pela sua posição agora, falta caboclo e cabocla joiada para chegar e resolver. Ah, mas falta mesmo. Tá? E nós não podemos abrir mão disso no curto prazo. Com certeza. No curto prazo. Obrigado, Rafa. Olha só, meus amigos, é muito ruim sentir vergonha de sorrir, não é não? Mesmo que a maioria ainda sofra com as perdas familiares nos seus ciclos de amizades. Vamos ver. Para muitos alunos, retornar às aulas nessa segunda-feira foi uma tarefa bem difícil. Aquela primeira lição do ano de contar como foram as férias não vai ter histórias com um final feliz. A tragédia da barragem da Vale vai ser difícil de apagar da memória. Tá muito estranho, porque às vezes a gente acha que nem aconteceu, sabe? O início das aulas estava marcado para o dia 4 de fevereiro, mas devido às dificuldades enfrentadas pelo município nas 2 últimas semanas, após o rompimento da barragem, teve que ser adiado e causou muitas dúvidas até para os pais. A gente imaginou que fosse demorar muito. Aí lançou a nota nas redes sociais no meio da semana passada que iria começar hoje. Nós ficamos até surpresos, porque foi até rápido, né, o início das aulas. Cerca de 7.500 estudantes de 24 escolas das redes municipal e estadual devem retornar às aulas. Uma das dificuldades apontadas pela Prefeitura para justificar o adiamento do ano letivo foi o bloqueio da via Alberto Flores, principal acesso a algumas escolas. A existência de professores e alunos que perderam parentes e pessoas próximas na tragédia também pesou na decisão. Camila, de 17 anos, que ia cursar o 3º ano agora em 2019, morreu na tragédia. Ela trabalhava na pousada que desapareceu na lama. Muitos alunos perderam parentes, nós inclusive perdemos uma aluna, então foi muita gente que são poucos os alunos que não têm um parente ou um amigo próximo que perdeu. A Cassiana, mãe da Vitória, de apenas 7 anos, está preocupada com o emocional da filha, que nos últimos dias vivenciou uma das maiores tragédias do país. Cabecinha, as crianças também vê, tem psicólogo, alguma coisa, porque não tem como não. É muito sofrer, assim, muita dor, muito sofrimento. Você vê as pessoas sofrendo, as pessoas chorando. E esta talvez seja a maior preocupação dos educadores. Nós vamos fazer de tudo para poder fazer o melhor
para os nossos alunos. Se antes a gente já fazia, hoje a gente vai se preocupar muito mais. Apesar de tudo, o Luan disse estar empolgado. Mesmo com tudo que aconteceu, estou até um pouco animado, né? Mas é triste. E eu falava ontem, estou tomando um cafezinho aqui para dar uma levantada na fuça, né? Eu falava ontem que essas crianças de Brumadinho, as de Mariana, né? Eu me lembro que nós fizemos no ano passado, salvo não me engano, no ano atrasado, uma surpresa para eles, com os amigos que trabalhavam conosco aqui, foram até lá, vestidos de super-heróis e tudo. 2 anos, por ocasião do aniversário de 1 ano da tragédia em Mariana. E eu dizia, e estou dizendo agora, que dessa infância que sofre com esse episódio de Brumadinho, é daí que devem nascer os futuros governadores, os futuros apresentadores de televisão, os futuros médicos, engenheiros, aqueles que vão ser os operadores de máquinas da Vale, porque ela não vai fechar, não vai parar, mas pessoas que estão comprometidas, ou que vão se comprometer com o bem-estar alheio, com o bem-estar próximo. E escute, acabei de receber uma mensagem aqui, até repassei para um amigo, eu vou até pegar, não ia fazer isso não, eu vou pegar para vocês lerem. E lembrando mais um pouco do Boechat, eu recebi essas fotozinhas assim de telefone, chegam para a gente tipo corrente. Seja forte, aí as minhas palavras para as crianças aí lá de Brumadinho. Seja forte, mas não se esqueça que todo mundo se esgota. De vez em quando, precisamos debruçar no colo de Deus, pedindo forças. E isso não é covardia, isso é confiança. E eu queria muito agradecer a vocês que confiam em nós para noticiar as vitórias e as dificuldades. E que eu possa olhar, junto com meu amigo Rafael Martins, para essas crianças aí e enxergar nelas o futuro brilhante do Brasil. Para que eles possam levantar a mão com a resposta para problemas do mundo inteiro. Quem sabe como resolver? Aí vai se buscar depois na biografia, vai se enxergar crianças que tiveram suas histórias recortadas por essa tragédia terrível, que tem dono, tem responsável. É o presidente da Vale. São os legisladores que não cuidaram da lei que trata desses episódios aí. São os governadores que permitiram se refastelarem. Vou falar difícil hoje, em homenagem ao meu querido Boechat, que não falava difícil, mas se esbanjarem nas amizades com os grandes diretores das grandes empresas, porque ocupam grandes cargos, mas que assassinaram essas crianças aí, essas pessoas, esses trabalhadores, né? Que nós possamos olhar para essas crianças, Rafael Martins, e enxergar nelas pessoas muito melhores que nós, para apresentar jornais da TV Alterosa, para serem jornalistas como você, para serem homens públicos como você é agora, né? E que nós possamos enxergar e sermos, por enquanto, bons exemplos para elas. As aulas começaram, Rafa, mas os ciclos de educação vão crescer. A única coisa que ficará para sempre é na memória dessas crianças. Eu espero que, como um degrau na vida delas, é esse episódio tão terrível que aconteceu em Brumadinho. Rafa. É por isso que nós precisamos abastecer essas crianças com bons exemplos, né, Stanley? Como você disse, né? Porque são as memórias que vão ficar, os bons exemplos é que vão estimular essas crianças a serem tudo isso aí que você disse agora há pouco. Exato. A vocês aí, meus amigos, meus irmãos mineiros de Brumadinho, os nossos cumprimentos, né, Rafa? Exatamente. Vamos lá, vamos tocar. Os moradores de Barão de Cocais ainda não puderam voltar para casa. Eles aguardam um novo laudo que afaste o rompimento da barragem da Vale. Vamos ver. A barragem Sul Superior Gongo Soco é uma das 10 barragens a montante da Vale, que, segundo a empresa, já fazia parte do plano de descomissionamento anunciado pela mineradora no fim do mês de janeiro. O alerta da semana passada foi dado após uma consultoria negar a declaração de estabilidade de estrutura. Em caso de rompimento, as comunidades seriam atingidas entre 6 e 12 minutos depois. As comunidades sob risco direto, caso haja um rompimento da barragem, ficam a cerca de 7 quilômetros desse ponto. Por isso, a estrada está bloqueada e militares vigiam o acesso. Só é permitida a entrada de pessoas que estejam diretamente
diretamente ligadas aos trabalhos que estão sendo realizados para evitar que haja um acidente aqui na região. Várias famílias que tiveram de sair às pressas de casa na última sexta-feira ainda não sabem quando poderão voltar à vida normal. O senhor já tinha visto alguma irregularidade lá? Não, com 53 anos, primeira vez. Ninguém nunca falou de nada? Não, de perigo nenhum. Só sei dizer que só a sirene tocou 2 horas da madrugada, tirou todo mundo lá no desespero, sem ninguém saber o que estava ocorrendo. Trouxemos nós para cá e nós estamos aqui aguardando a resposta da Vale. Então, nós estamos decidindo aqui voltar para lá com segurança. Maria Clara conseguiu trazer o cãozinho de estimação, mas muita gente teve que deixar os animais para trás. A gente está nessa, né? Sem saber como é que vai ser, como é que vai fazer com a barragem, se a gente vai poder voltar para casa, se vai ter a tranquilidade, né? Porque eu tenho certeza que ninguém vai deitar na cama e ficar tranquilo. Qualquer barulhinho a gente já fica mais alerta, é bem complicado. Para 487 moradores das comunidades de Socorro, Tabuleiro, Piteiras e Vila do Congo, já são 4 dias de uma rotina totalmente alterada após o toque da sirene de alerta da Vale, determinando a evacuação dos locais. Real de emergência de rompimento de barragem. Abandonem imediatamente suas residências, sigam pela rota de fuga até o ponto de encontro e permaneçam até que sejam repassadas novas instruções. Segundo a Vale, 31 pessoas se recusaram a deixar as casas. Famílias de outros 7 bairros que ficam próximos do rio São João, que corta a cidade, também estão em alerta. Isso porque, em caso de rompimento da barragem, o nível do rio poderá subir muito depressa. Nesse domingo, uma empresa especializada em análise de estabilidade fez uma nova inspeção na barragem sul superior da mina Gongo Soco. O trabalho foi acompanhado por técnicos da Vale e da Agência Nacional de Mineração. O laudo com os resultados deve sair nos próximos dias, mas pelo menos até lá permanece o alerta de nível 2 para a barragem, o que impede que as famílias voltem para as regiões evacuadas. O comitê de crise que acompanha a situação da barragem Gongo Soco voltou a se reunir na manhã dessa segunda-feira. De acordo com nota da Vale, a empresa vai implantar na mina um equipamento com capacidade para detectar movimentos milimétricos no terreno. Já os animais deixados nas comunidades estão sendo atendidos por veterinários e biólogos que vão aos locais interditados juntamente com a Defesa Civil. Em Itatiaiuçu, também na região central, onde famílias foram retiradas de casa por risco de rompimento da barragem, a ArcelorMittal informou que 3 famílias puderam retornar definitivamente, já que os imóveis estão fora da área de influência da barragem Serra Azul. Atualmente, 28 famílias, 106 pessoas continuam hospedadas em um hotel de Itaúna. Ainda não há data para a emissão do laudo sobre a segurança da barragem. Fico me perguntando se esse cuidado que se tem agora, legítimo cuidado que se tem em Itatiaiuçu e Barão de Cocais, não tivesse sido implantado em todas as outras. Desde lá de trás, da primeira, que eu vou me penitenciar de não me lembrar, mas vou puxar a memória para aquela de Miraí, né, que arrasou a cidade na ocasião. E daí, os sucessivos episódios similares aos de Miraí, combinando com a questão de Mariana, que 19 mortos. E agora, em Brumadinho, uma porção de gente que morreu. Vou falar depois, daqui a pouquinho, os números, mas eu não quero ficar falando número mais. 103, 110, parece o jogo do bicho. Né? Estatística do demônio essa. Vale, o que você vai fazer com a gente? Será, me dá o Rafa aí, será, Rafa, que a gente vai ficar tão refém desse dinheiro podre vindo do minério? Porque para mim apodreceu esse dinheiro. Não podemos admitir isso, né, Stanley? A gente fala isso aqui desde o começo, né? Nós não podemos ficar reféns. Afinal de contas, quem tem que mandar no Estado é o próprio Estado. Ô Rafael, agora a empresa responsável por Barão de Cocais vai colocar agora um aparelho, Rafael, que mede movimentos milimétricos na barragem. Esse aparelho não existia? Já existia, né? Vai colocar agora. Por que não foi colocado anteriormente? É porque a gente diz aqui sempre que trabalhar a crise, Stanley, talvez seja mais fácil ou mais barato do que trabalhar a prevenção. Ô Rafael, sabendo da existência desse aparelho, eu fico me perguntando
se isso não aumenta ainda mais a responsabilidade dos presidentes das mineradoras que não os implantaram ainda nas barragens. Mais. Com certeza, Stanley. Né? Tem que aumentar. Não se torna ainda mais criminoso por não ter implantado instrumentos que detectam movimentações milimétricas nas estruturas de barragem. São criminosos todos eles, né? Os que operam e os que permitem operar, né, Stanley? Exato. Porque a gente está falando das operadoras, mas os que permitem operar também são tão criminosos quanto. E eu vou mais longe, tá? Nós estamos falando aí de uma catástrofe que já matou, eu dei a matéria ontem, o Rio Paraopeba. E aí quero crescer nesse assunto com você, Rafael Martins, porque ficou tão difuso, tão espalhada os comentários agora, que nós temos aí uma categoria de pessoas que viviam a 200 quilômetros distantes dessa barragem que agora estão afetados. Isso. Né? Temos comunidades indígenas que eu nem sabia que existiam, com estrutura indígena mesmo. Não é aqueles índios disfarçados, não. Elas se referindo a Deus como Tupã, não se estilizaram para dar entrevista, não. Você vê que o manejo deles com as coisas do rio são próprios, né? Eles interagem com a natureza mesmo, os índios de raiz, como diria. Então nós temos os caras de 200 quilômetros que estão afetados, as comunidades indígenas, todas as ribeirinhas, todos os funcionários da Vale daquela região, os que não morreram estão hoje sem saber o que fazer da vida, né? E aí nós não temos um foco para poder cobrar da Vale, tamanho é o estrondo e o estrago que ela fez nessa veia aberta, plagiando o escritor uruguaio, nessa veia aberta da América Latina, que são as barragens, né? É muito triste para nós vermos nós ficarmos de joelhos por conta, tá aí, ó, sem nenhuma... Simbólico, né? Simbólico. Nós ficarmos de joelhos para procurar os nossos entes queridos, né? Enquanto fazemos a oração pedindo a Deus que nos dê a sorte de encontrar o corpo, de encontrar um resquício que seja. Porque na técnica, biologicamente falando, fisiologicamente falando, não há condições de se encontrar mais nada aí, nem ninguém. Nada nem ninguém, debaixo desse deserto de lama. Eu não quero ficar de joelhos, e eu juro por Deus que se algum dia eu vier ocupar alguma função que vá administrar o nosso Estado, sem nenhuma demagogia da minha parte, eu não ficarei de joelhos, em hipótese alguma, e tenho certeza que você também não ficará, Rafael, de joelhos dobrados por conta do poder do dinheiro dessas empresas aí. Mais me vale a integridade e o sorriso das crianças em Brumadinho do que as farras e festas oriundas desse dinheiro de lama que a Vale injeta em Minas Gerais. É isso aí. Peço licença por esse comentário, mas já o fiz e que ele fique eternizado. E que eu pague por ele, se porventura ele estiver fazendo de forma leviana. Salve, Ricardo Boechat. Em Brumadinho, já foram encontrados os corpos de 165 pessoas. Outras 155 continuam desaparecidas. Moradores de outras cidades da região metropolitana da capital também estão assustados com a possibilidade do rompimento de barragens. Acompanhe comigo. Segundo o Ministério Público, em Nova Lima, Rio Acima e Raposos, existem pelo menos 26 barragens, algumas funcionando, outras desativadas. 3 estão completamente abandonadas e correm risco de rompimento. Uma dessas é da Vale. Uma delas era em Rio Acima, que é chamada Complexo Minerário de Fernandinho, que devido às nossas ações civis públicas, liminares e todas as medidas, ela já reduziu o nível dela de periculosidade. Mas eu digo sempre, esse sistema é feito para aquele momento. Eles estão fazendo todo o trabalho que a gente vem pedindo à CSN. Já com relação à Vale, que é a Maravilhas 3, a gente tem a 1 e a 2 funcionando. Se a terceira vier a ser soerguida e entrar em atividade conforme o licenciamento já previu, a gente tem também outra ação civil, na qual a gente se insurge contra essa possibilidade, tendo em vista que existem 7 condomínios exatamente ajusantes dessa terceira barragem, em caso hipotético dela vir a funcionar em conjunto com as demais. A de Fernandinho estava o risco máximo de rompimento, algo parecido com isso. O mundo está nessa situação agora. Então, esse laudo técnico é que vai me dar a dimensão do trabalho. E imediatamente a gente aciona, imediatamente a gente pede liminar e faz a nossa parte aqui.
e aciona. Agora, o que precisa é que essa reciprocidade de informações seja compartilhada pelos outros órgãos que podem intervir. Defesa Civil, Defensoria, Corpo de Bombeiros. O que não pode acontecer o que a gente tem hoje na Maravilhas. É um plano ideal de sustento para remanejar a população, em caso de ruptura ou de qualquer problema, em que as pessoas têm menos de 2 minutos para sair de casa. E muitos deles não sabiam disso até a gente entrar com a ação. É isso que eu tenho cobrado. É isso que eu tenho pedido às autoridades. Vocês estão mentindo, vocês estão enganando a população, né? Vamos fazer planos de evacuação. Vocês estão mentindo, dizendo que está tudo bem e até depois vir a pedir desculpas de novo por outro episódio. Eu peço encarecidamente, viu, Rafael, que a gente leve essa ansiedade aos microfones do Brasil inteiro, aos colegas comunicadores, para que o espírito da denúncia em proteção à vida possa ser o nosso maior norte, nosso maior vetor. Claro. Leve para mim, por favor, viu, Rafa? Deixa comigo, chefe. Estamos chegando aqui na reta final do programa. Queremos homenagear mais uma vez o nosso querido Ricardo Eugênio Boechat e dizer a ele assim, um legado, velho, que você construiu. E a gente vai ter a ousadia de tentar seguir com ele. Boechat, um beijo e vamos tocar nosso barquinho. Vai com Deus, velho.